Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar nosso estudo de mercado aqui do Forex, onde a gente passa toda semana aqui para fazer as leituras dos principais índices aí, pares para a semana, e com isso vou ter aí as oportunidades que vocês procuram para quem também opera o mercado lá fora e não somente o mercado nacional, tá? Antes de começar esse vídeo, eu queria deixar para vocês aqui na descrição tá o nosso link da lista de espera do treinamento de Smart Money, tá? Se você ainda não fez, coloca o seu nome na lista. A gente vai ter uma nova turma agora em junho e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a vocês na leitura de mercado do Forex também, porque ele é um operacional que vem do Forex e isso é muito importante, tá? Então, se você que está a fim de fazer o treinamento e não conseguiu ainda, deixa seu nome ali na descrição, no link, tá? Que vai direcionar para a página da Rublo, onde você vai deixar o teu nome na lista de espera e com isso poder fazer parte do treinamento, beleza? Então bora falar aqui do nosso da semana. A gente está aqui com o gráfico do euro-dólar de 4 horas para a gente fazer primeiro uma leitura, né? Nós temos o que aqui, ó? No gráfico de 4 horas, nós tivemos aqui uma quebra de estrutura aqui, onde ele veio, parece que pegar essa liquidez, né? Mas não deixa de ser uma quebra de estrutura, deixou um ponto de liquidez lá em cima, e agora ele vem vindo testar as regiões aqui mais abaixo. Quando a gente traça a zona Premium Discount do movimento, nós percebemos que o preço tem alvo aqui para baixo. E aonde está esse alvo? O primeiro alvo dele é esse cara aqui. Tá? Esse order block aqui, que é o que foi que gerou esse movimento brusco. Tá? Então a gente pode deixar marcada essa região aqui como sendo uma região importante de alvo, tá, turma? Lembrando que o preço agora está num processo de descer para capturar liquidez. Então o que a gente tem aqui como oportunidade? Né? Percebam, ele vem quebrando estruturas para baixo, certo? Então, o que a gente busca nesse momento? Não é fazer compras. O que a gente busca nesse momento é esperar que ele suba para procurar por vendas. E a gente tem aqui um ponto bem interessante no gráfico de 4 horas, nessa zona validada aqui, Premium, tá? Que é esse imbalance aqui do 4 horas. E quando a gente traz para o gráfico de 1 hora, a gente vê que ele é um ponto importante, por quê? Porque ele é bem num rompimento, eu tenho uma região de extrema liquidez aqui, tá? Então, o que eu tenho como oportunidades aqui? Esse imbalance e esse order block aqui, tá? Como regiões vendedoras. Tá? Qual que é mais forte, qual que é mais fraco, qual que ele vai respeitar? Isso a gente não tem como saber, tá? A gente tem como marcar e esperar que o preço vá lá para buscar uma venda que seja uma venda aí bem interessante no euro-dólar. Qualquer operação aqui, eu diria que é uma operação de risco, porque percebam, a gente está na região de equilíbrio do movimento alto. Tá? Agora, se você for parar para pensar e querer analisar essa zona aqui, tá? Você pode também fazer essa leitura, tá? Usar essa leitura aqui para fazer alguma tomada de decisão. E aí você tem um risco nessa região aqui, que é esse order block aqui dos 60 minutos, que pode ser que dê uma possível venda quando a gente olha o movimento micro, tá? Eu só diria para ficar esperto por causa das regiões que tem lá em cima, tá? Mas o que é válido dizer nesse gráfico de 1 hora? Se ele chegar aqui, ele pode dar uma venda até aqui para depois subir e aí descer para seguir o caminho, tá? Então, essa é a leitura que vocês precisam ter. Qual é o range que vocês vão ler? O range agora, o atual do movimento é esse cara aqui. Então, aqui nós temos uma região validada, tem todo um contexto que vocês podem estar procurando por uma possível venda no euro-dólar nessa região.
pelo movimento macro, eu ainda diria que é uma venda barata, tá? Mas quando a gente leva em consideração esse range aqui, ele se torna uma venda interessante. Você pode também usar essa estrutura aqui, ó. Se você usar essa estrutura aqui, vocês veem que aqui em cima o preço já está em uma zona interessante, tá? Então, assim, para quem busca operações mais longas, o ideal é que espere o preço chegar aqui em cima. Tá? Se você quer pegar scalps, ou seja, vendas que ele pode fazer isso aqui para depois subir, né, pegar movimentos mais curtos, você pode usar esse movimento, porque você tem isso aqui, ó. Se ele chegar aqui em cima e der uma venda, você tem um alvo comprador aqui, tá? Então, saiba disso. Se esse preço der uma venda aqui, o teu alvo é aqui. Se ele subir lá, o teu alvo é embaixo. Então, essa é a escolha que vocês precisam fazer, tá? Inclusive, se ele pegar essa liquidez aqui, vocês podem até contar com um pullback. Então, a forma como vocês vão operar, se vocês vão vender aqui ou comprar aqui buscando esse alvo, ou esperar chegar lá em cima para vir a favor, aí é de cada um. A tendência, ele está indo buscar fundo e fazendo choque. Eu procuraria por operações de venda e não de compra no euro-dólar, ok? Então tenham sempre muita atenção em relação a isso para não tomarem decisões erradas aí, com isso tá operando. Eu vou até tirar isso aqui para não confundir ninguém. Como o preço está em queda, a gente deixa só oportunidades de venda e não de compra, tá? Então, assim, isso é muito importante vocês saberem. Aonde a gente está esperando para vender esse preço? Quais são as melhores regiões? Lá na zona premium e não aqui embaixo. Beleza? Bora falar aqui do SDJPY. O SDJPY, ele segue quebrando estrutura, né? Nós tivemos aqui mais uma vez uma quebra de estrutura. Agora ele deixou aqui uma região de order block lá atrás, lá embaixo mesmo, né? Então assim, ele deu uma bela de uma esticada. Então o que a gente tem aqui agora como referência? O ruim do SDJPY é que ele dá essas esticadas e aí acontece o quê? Ele nos deixa meio que sem referência para buscar operações. Tá, então agora o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho a zona Premium Discount desse movimento. Tá? Quando eu tenho a zona Premium Discount desse movimento, eu tenho esse order block aqui atrás, com esse imbalance aqui na parte de cima, podendo ter uma atenção especial nessa região aqui, tá, galera? Nessa metade do imbalance aqui, que ela é uma região ali onde o preço segurou, tá? De qualquer forma, eu vou deixar marcado aqui o imbalance antes, porque são as duas regiões importantes aí para operação. No caso aqui da venda, nós temos uma quebra de estrutura já, tá? Ou seja, se por um acaso esse preço perder essa região aqui, que a gente pode chamar de choquinho, né? O choque interno, aí sim a gente pode pensar numa operação de venda buscando a região lá de baixo, ok? Mesmo porque nós temos aqui também, não como entrada, mas sim como um possível alvo de venda, essa região aqui, tá? Essa região de imbalance que foi gerada aqui, tá? Então, tudo isso aqui são regiões aí para vocês estarem atentos no USD-JPY para essa semana, tá, galera? Porque o preço está realmente rompendo topos, e se ele está rompendo topos, o melhor a se fazer é esperar voltar para comprar, ok? Então, bora para o nosso próximo aqui, o AUD-USD. Ele está chegando aqui numa região, ó, ele está numa consolidação, tá, galera? Ele está chegando aqui numa região extremamente compradora, né? O que precisa acontecer para ele nos mostrar aqui
que chegou ao fim. Primeiro, deixa eu só atualizar esse fundo aqui, que ele vem, é essa região aqui, ó, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, tá? A extremidade. Chegou perto, agora ele está pegando liquidez, né? Então, o que nós temos aqui? Primeiro ponto é entender o que o preço está fazendo, tá? Então, eu tenho aqui na região de cima um imbalance, certo? Porque ele está numa consolidação, tá? Ele está numa região muito ruim de operar o AUD-USD, certo? Ele está numa região de um range aqui que ele está trabalhando faz horas. Ó. Ele pega a liquidez em cima, pegou a liquidez aqui embaixo e agora está querendo voltar para cima. Então, o que vocês precisam saber? Se por um acaso esse preço romper aqui, pode ser que ele volte a dar uma compra, um alvo aqui para continuar descendo, tá? Então, assim, saibam que como a gente está numa consolidação, eu tenho compra aqui embaixo e venda aqui em cima, tá? Para qualquer outra operação mais longa, ele teria que sair desse range. Ele está numa região que eu não aconselharia ficar procurando operação no AUD-USD, tá, turma? Então, assim, isso é o que a gente tem, região de consolidação, o preço está travado aí num range. Então, a melhor coisa que vocês têm que fazer é ter paciência com esse ativo aqui, que ele está numa região ruim de se operar. Ok? Bora para o nosso próximo parzito aqui, que é o GBP-USD. Ele continua descendo aqui, né? Ó, acabou de fazer mais uma quebra de estrutura aqui, ó. Ele veio buscar liquidez nesse ponto aqui do fundo, que a gente tinha deixado marcado, né? Agora a gente pode esperar o quê? Nós temos aqui essa região de order block, que é a região interessante para venda, tá? Ó, marca a região Premium Discount, é ela que a gente quer aguardar, tá? Essa vai ser a grande região de venda do GBP-USD, ok? Se por um acaso acontecer, porque ele dando uma venda aqui, a gente vai ter condições de levar esse trade até patamares mais lá embaixo. Então, muita atenção nessa região aqui entre o 1,258 e o 1,26, que aqui é onde está a melhor ponto de venda. Fora isso, não tem muito o que fazer. Ok, turma? Bora falar aqui do nosso próximo, que agora é a Bitcoin. Bitcoin está numa região tensa, tá deixando pavis, coisa para todo lado, tá? A gente tem aqui esse carinha aqui. Deixa eu até deixar marcado aqui. Eu tenho esse order block aqui, que foi aonde o preço travou, tá? Essas regiões aqui de cima ainda não foram testadas e ele está travado aqui, tá? Aqui embaixo tem uma zona importante que é esse order block e logo acima esse carinha aqui, que é essa zona de imbalance, tá? Então, assim, muito cuidado, porque a região aqui é grande, né? Então, assim, qualquer decisão aqui tem que ter muita atenção, mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o preço está indo buscar a parte de baixo, tá? Então, nada mais certo do que a gente procurar por vendas, já que ele vem perdendo estrutura para baixo. Então, e aqui, ó, nós temos esses dois pontos de venda bom. Primeiro, esse cara aqui, que está logo acima desse topo, é onde está o stop da galera, né? E depois a gente tem lá em cima esse outro order block aqui. Então, essas são as boas regiões para que se possa pensar no Bitcoin em entrar numa operação onde ele possa estar indo buscar a região lá do fundo, tá? Para pensar em compra nele aqui, ele teria que voltar aqui e não conseguir romper esse fundo. Aí sim,
poderia estar pensando numa reversão. Mas, como vocês podem observar um movimento maior, ele vem entrando num canalzinho de baixa aqui, e é por isso que a gente está pensando nos alvos aqui de baixo, ok? Apertei a tela errada. Então, o Bitcoin que a gente tem aí de estudo é isso. E para a gente finalizar aqui, nós vamos falar do ouro, né? O ouro acabou tendo voltou lá, ó, vocês veem como ele vai buscar a região, ó, essa região que a gente tinha deixado marcado faz tempo, né? Ele foi buscar. Nós temos aqui agora essa zona, aqui esse order block, desse último movimento, tá? É uma região grande, sim, é uma região grande, porque foi um order block gigantesco que ficou aí. E depois a gente está com regiões muito grandes no ouro, porque ele está com uma volatilidade muito alta, tá? Essa instabilidade que está tendo nas moedas aí mundo afora, por conta das crises dos bancos, tende a gerar uma instabilidade maior e uma volatilidade maior no ouro, tá, turma? E agora é o seguinte, ó. Ele veio varrer essa liquidez toda aqui para vir tocar nesse order block. Então, muita atenção para uma possível reação do ouro até essa zona aqui, tá? Eu estaria atento a pegar uma oportunidade boa para subir com esse ativo até essa região aqui, tá? Porque ele está fazendo esse movimento de captura de liquidez. Ele capturou a liquidez no topo, varreu a liquidez aqui para buscar essa região e agora ele está voltando, tá? Então, eu ficaria atento com isso no ouro. Beleza? Certo, turminha? Então era isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos um excelente domingo. Um bom início de semana aí operando Forex, já que o mercado daqui a pouco está se abrindo aí às principais bolsas. Um grande abraço a todos e nos falamos na semana que vem.